Muito bem, na aula anterior eu fiz uma promessa a vocês que hoje nós trataríamos daquele assunto tão espinhoso que é do genocídio do povo amalequita em nome de Deus, quando Saul foi ordenado matar inclusive mulheres, crianças de peito. O que significa essa passagem tão dantesca da Bíblia Sagrada? Como explicá-la à luz do amor de Deus, da justiça de Deus? Esse é o assunto. Mas eu não posso entrar nele sem primeiro relembrar algo do que falamos semana passada, alusivo à escolha de Saul como rei. Já falei com vocês o porquê que eles queriam um rei. Já falei com vocês que o nome Saul, Shaul em hebraico, vem do verbo sha'al, que significa desejar, querer, cobiçar até. Saul era realmente alguém desejável, alguém pedido, não é isso? Alguém solicitado. E eu falei com vocês também que o reino dele foi uma decadência. Mas qual foi o elemento responsável pela escolha de Saul? Se houvesse uma prova de múltipla escolha e viesse assim a questão, qual desses itens corresponde à verdade? Saul foi escolhido por, : letra A, pelo povo, letra B, por Deus, letra C, pelo acaso lançando sorte. Qual desses três elementos configura a responsabilidade do chamado de Saul? Eu vou repetir. Saul foi escolhido pelo povo? Saul foi escolhido por Deus? Ou foi escolhido pelo lançamento de sorte? Sabe, vamos lançar sorte aqui e vamos ver quem dentre nós vai ser o escolhido. O curioso é que a Bíblia dá as três informações. Eu vou ler a primeira delas para vocês. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 17. Diz assim na minha Bíblia: Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu te falara, esse dominará sobre o meu povo. Quando você vai para o 10:24, você tem uma informação análoga. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei Saul. Então aqui é claro que quem escolheu Saul para ser rei foi o próprio Deus, foi o Senhor. Só que quando a gente vai para 1 Samuel capítulo 8, versículo 19, parece que quem escolheu Saul não foi rei, não foi Deus, foi o povo. Diz aqui, 1 Samuel 8, versículo 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel. Samuel falou: olha, não é bom vocês terem um rei. O povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, nós queremos um rei sobre nós. E em determinado momento, até quando Samuel conversa com Deus, Deus fala: calma, Samuel, atende à voz do povo. Olha o que diz aqui o verso, vou ler o verso 21 e 22. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para sua casa. E em determinado momento Deus falou assim: calma, Samuel, porque quando eles pediram para um rei, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então, Saul foi escolhido por Deus ou pelo povo? A terceira passagem está em 1 Samuel capítulo 10, versículos 20 a 21. 1 Samuel capítulo 10, versículos 20 a 21. Aqui dá a entender que Saul foi escolhido por um lançamento de sorte. Vamos ver aqui. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Percebeu? Parece que foram lançando sorte e a sorte foi caindo. Qual dessas três alternativas estaria correta? Na verdade, a questão é como conciliar a soberania divina ao livre-arbítrio humano. Até que ponto a história é moldada por aquilo que Deus decide ou aquilo que os seus filhos escolhem fazer? Todos os três pontos estão corretos, eles não são contraditórios. Deus pode usar diferentes meios para realizar seus propósitos. O povo exigia um rei. Foi com uma advertência onisciente e soberana que Deus concedeu a escolha deles, ou seja, Deus sabia que aquilo não ia dar certo.
Mas já que o povo pediu, Deus deixou. Deus agiu como um pai que às vezes sabe que algo que o filho está fazendo não vai dar bons resultados, mas para que o filho aprenda, ele acaba deixando. Mais ou menos, sabe aquela questão de algumas mães que deixam a criança, depois de tanto ela advertir, colocar o dedo na tomada e tomar um choque? Tá bom, agora você vai ver por que a mamãe fala para não colocar o dedo aí na tomada. Deus agiu mais ou menos assim. Na soberania de Deus e na providência e também na onisciência de Deus, ele sabia que aquilo não era uma coisa boa. Mas às vezes, na vida, é melhor você deixar a pessoa seguir o curso do seu próprio pensamento e dar com os burros na água, como se diz lá em Minas, a ficar simplesmente impedindo que ela sofra as consequências das escolhas ruins que ela fez. Porque se tirarmos demais esse livre-arbítrio, nós estaremos transformando a pessoa num robô. Isso não é bom nem para alunos em sala de aula, nem para filhos, nem para o ser humano de modo geral. Deus não faria isso com seus filhos. Se é assim, então, como é que nós podemos conciliar? Bom, Daniel capítulo 2, versículo 21, fala que Deus é soberano na relação dos reis que sobem ao poder. Quer ver? Daniel capítulo 2, versículo 21, nós vamos ler essa passagem juntos aqui. Daniel capítulo 2, versículo 21. Na minha versão diz assim, falando de Deus, é Ele, o Senhor, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A Bíblia fala no livro de Daniel que Deus remove reis e estabelece reis. Ou seja, Deus às vezes permite o livre curso da decisão humana, mas na sua soberania, ele faz com que no final se demonstre que Deus é que estava certo e não seres humanos. Deus controlou soberanamente a escolha de Saul, ao mesmo tempo que deu-lhe a chance de fazer jus ao chamado. Isso provavelmente foi por meio do lançamento de sorte, porque, embora seja uma técnica perigosa e não muito recomendada, na Bíblia existia, vez ou outra, a ideia ou o comportamento, a cultura de lançar sortes para saber a vontade de Deus. Por exemplo, o verbo yará, que significa instruir, é o mesmo verbo que deu origem à palavra Torá, que significa lei ou instrução, melhor dizendo. Yará é o ato de pegar uma flecha e atirar para o ar a fim de saber a vontade de Deus. Yará, você atira a flecha para o alto. Assim você fica sabendo o que Deus quer. Então eles usavam também esse lançar sortes. No caso de Jonas, por exemplo, quando ele estava no navio, eles lançaram sorte para ver quem era o culpado. No Novo Testamento, também nós temos os apóstolos lançando sorte para escolher quem seria o substituto de Judas Iscariotes. E o livro de Atos nos conta que quem foi o escolhido pelo lançar de sortes foi Matias. Mas olha que interessante, tomando o Novo Testamento como ponto de referência. Matias foi escolhido, substituiu Judas. Aí o número de apóstolos, que era 12, caiu para 11 com a morte de Judas, voltou a ser 12 pela escolha, pela eleição de Matias. Porém, o que você lê sobre Matias na Bíblia Sagrada? Absolutamente mais nada.